ter intimidade com Deus, porque na hora que você precisa é só Deus, né? Tá família, tá amigo, mas na hora da dor, na hora da agonia, é Deus. E se você não tem intimidade com Deus, aí depois você vai ter que fazer, né? Eu acho que é mais difícil, né? É mais difícil. Eu não tô falando de religião, tá, gente? Também, mas tem intimidade com Deus, porque quando você precisar dele, é o meu caso, é o meu exemplo. Eu dou um exemplo meu. Então, eu estava afastado de Deus e quando eu precisei, aí foi, né, na dor, né? E ele estava lá para me ajudar. Ele não me deixou. Em março de 2024, nós recebemos uma notícia inesperada. Uma notícia que mudou completamente as nossas vidas. O Lúcio, meu esposo, aos 37 anos, foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. Nós começamos uma corrida contra o tempo. Quando eu peguei aquele exame, a primeira coisa que me veio ao coração foi que um diagnóstico ruim não seria sentença de morte, que Deus estava conosco e juntos nós atravessaríamos por tudo isso. Foi um momento difícil, muito difícil. Difícil até de entender, porque aparentemente ele não tinha nada. Em meio a essa notícia tão difícil, o sofrimento tomou conta de nós. Não só de nós, mas dos nossos familiares, dos nossos amigos. A nossa família, ela chorava em silêncio. Os nossos filhos tentavam entender o que estava acontecendo. Para o André, um baque grande. A primeira pergunta que ele me fez foi: o meu pai vai morrer? A Giovana, ela procurava entender o que estava acontecendo. Ela me perguntou por que a mamãe só cuidava do papai e não cuidava mais dela. Tão pequenininha, procurava entender o que estava acontecendo. Aonde meu pai pegou isso, mãe? Por que você só cuida do meu pai e não cuida mais da gente? Eu pedi a Deus força, sabedoria, pedi a Ele que me revestisse com a força do alto. Foi difícil, mas eu tive que entender como que as crianças eram essenciais nesse processo. Entender que não sou eu que escolho quem vai sofrer e quem não vai. Que se Deus permitiu que eles passassem por isso, tão pequenos, é porque serviria de aprendizado para eles também. E como foi importante eles nesse processo. E como foi essencial a presença das crianças com a gente nesse processo. O André, com seu jeitinho mais tímido, ele escrevia cartas. Faltam 180 dias, continue lutando. A Giovana fazia desenhos. Todas as vezes que ela via o pai ruinzinho, pegava a maletinha de médico e logo ia cuidar do paciente dela preferido. Foi um período difícil. Eu sentia um misto de sentimento, mas eu agradecia a Deus por ter descoberto essa doença a tempo, por ter tido a oportunidade de fazer esse tratamento. Uma doença tão silenciosa que já estava tomando conta do seu corpo. Eu entreguei a minha vida a Deus. Entreguei a minha vida por inteiro. Entreguei a vida da minha família. Entreguei esse tratamento a Deus. A fé de que Deus estava no controle de tudo é que nos fortalecia. O Lúcio, em momento algum, pensou em desistir desse tratamento, mesmo sabendo da dificuldade, porque é difícil. Ele queria viver. Foi preciso persistir, insistir e perseverar na fé. A sua força, a sua coragem, ela nos enchia de esperança. Ele não teve medo. A quimioterapia foi dura, mas necessária. A queda de cabelo, as náuseas, as fadigas,
As dores eram marcas visíveis da batalha que ele enfrentava. Foram 10 meses. 10 meses de muita luta. 10 meses aonde nos dias difíceis eu clamava a Deus pela sua misericórdia. Nos dias mais fáceis eu louvava e agradecia a Ele. Foi necessário perseverar na fé, não desanimar, confiar. Cada dia era uma luta, mas uma vitória. Em muitos momentos eu queria colocar ele no meu colo. Em muitos momentos, colocar ele no meu colo e dizer: vai ficar tudo bem. Mas em muitos momentos eu via que era entre ele e Deus. Foi um tempo de muito aprendizado. Foi um tempo de muito amadurecimento. Foi um tempo onde Deus se fez presente constantemente na nossa casa, na nossa vida. Eu sentia a força dele. Teve muitos dias que o meu corpo, vou falar por mim, porque eu posso dizer o que eu vi, o que eu vivi, né? O que ele viveu vai ser com ele. Mas teve muitos dias que eu sentia o meu corpo querendo vacilar, mas a minha alma estava ali, forte. Hoje, quando eu olho para o Lúcio, eu vejo um homem ainda mais forte e mais determinado. Ele foi exemplo de superação. Ele fazia tudo o que tinha que ser feito. Foram 12 aplicações de quimioterapia, 48 injeções na barriga. Teve internações, ele teve pneumonia. Ele não desistiu. Até que chegou o grande dia, o dia de tocar o sino da vitória. Vem bater assim. Som da vitória. Obrigado a vocês pelo cuidado, pelo carinho. A gente vem pra cá sem saber, né, como é que é, com medo e tudo, e vocês apoiam a gente muito bem. Aí foram 8 meses aí que eu tive e eu agradeço a todos vocês pelo carinho, tá? Amém. Aquele sino, ele traz esperança. Cada vez que a gente ouvia tocar aquele sino no hospital, nossa, como ele nos enchia de esperança. Ele simboliza o fim da batalha. Tocar aquele sino é o sonho de todas as pessoas que fazem o tratamento contra o câncer. Ele traz a esperança de que dias melhores virão. O meu coração se encheu de alegria, os nossos corações. As nossas lágrimas eram de gratidão. E hoje, dia 5 de fevereiro de 2025, se encerra esse tratamento e se inicia uma nova fase na nossa vida. Ele está curado, ele teve remissão total da doença. E eu agradeço a Deus por ter nos sustentado, agradeço a Deus por ter nos dado força, fé e coragem para passar por tudo isso. Agradeço a Deus por ter dado a chance de fazer esse tratamento, de ter colocado pessoas maravilhosas na nossa vida, médicos maravilhosos, enfermeiras maravilhosas que cuidaram dele com todo amor, com todo carinho. E a todos que estiveram com a gente nessa jornada, o nosso muito obrigado. Vocês foram luz nas nossas vidas. Obrigada por toda oração, por todo carinho, por não ter soltado a nossa mão. Muito obrigada. Não deixou na mão. Eu gostaria só de fazer um parênteses aí do que o Lúcio falou, né? Tipo, é porque assim, cara, todas as famílias vão passar por dificuldade. A minha, a de vocês. Passou também, Desculpa, Enfim.
Só que Passou assim, por mais Não, ainda. pensa não. só que é assim, cara, nenhum de nós passamos a dificuldade que o Lúcio passou. Sim. Passou O corpo E isso dele, corpo dele. Exatamente. Isso é uma coisa que, tipo assim, porra, o cara foi lá, venceu e Deus estava com ele. Não adianta você falar que, tal, tem que acreditar em Deus, cara. Tem que acreditar em alguma coisa pra gente poder ter fé que aquilo vai dar certo. E vai dar certo. Deus, Lúcio. Deu certo. E vamos lá. E ó,